38 anos, sou jornalista, ativista, há mais de 20 anos, militando em uma série de movimentos. Passei pela Fundação SOS Mata Atlântica, pelo Greenpeace, fiquei 11 anos no Greenpeace, morei na Amazônia. Depois ajudei a fundar e fui diretora da Matilha Cultural, que é um espaço independente no centro de São Paulo. Tive uma passagem de 3 anos pela Comissão Global de Política sobre Drogas, sendo coordenadora de comunicação do secretariado. A comissão é um projeto que reúne mais de 20 lideranças internacionais, inclusive o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e trabalha pela regulação das drogas ilícitas e descriminalização do uso. E depois tive uma passagem relâmpago pela Aliança pela Água, trabalhando na questão da crise hídrica em São Paulo, e desde maio eu estou na Anistia Internacional. Bom, a Anistia Internacional é um movimento global com mais de 7 milhões de apoiadores no mundo inteiro, presente em mais de 150 países, com mais de 50 anos de história, e que trabalha nessa agenda ampla dos direitos humanos, desde a questão da pena de morte, direitos sexuais e reprodutivos, redução da violência, protocolos de uso da força letal pelas forças de segurança do Estado e uma série de outras pautas, né? Liberdade religiosa, presos políticos, etc. E aqui no Brasil, desde novembro do ano passado, a Anistia está desenvolvendo uma campanha chamada Jovem Negro Vivo, que tem por objetivo sensibilizar a sociedade brasileira em relação aos altos índices de homicídios que ocorrem em relação a esse grupo social da juventude negra, principalmente periférica, que mora em favelas e outros territórios com altos índices de pobreza. Essa campanha, ela lembra a população que dos 56 mil homicídios em média que a gente tem por ano, pelo menos 30 mil vitimam jovens de 15 a 29 anos, desses 30 mil, 77% são negros, né? Então uma desproporcionalidade muito grande que torna esse grupo social um dos mais vulneráveis em relação à violência letal no Brasil. Dentro dessa discussão, a Anistia trouxe um foco maior para os índices de homicídios decorrentes de intervenção policial no Brasil. Em agosto, a gente lançou um estudo chamado Você Matou Meu Filho, homicídios cometidos pela Polícia Militar na cidade do Rio de Janeiro, que mostra que, em média, nos últimos 5 anos, a PM carioca matou 16% do total de homicídios ocorridos no estado, né? Então, só a polícia, se a gente conseguir estudar e entender por que a polícia mata tanto, se a gente conseguir resolver esse problema, a gente já tem uma redução significativa no total de homicídios no país. E é interessante olhar que quando você detalha os números das mortes decorrentes de intervenção policial, 79% eram homens jovens negros. Então é o mesmo perfil do panorama geral de homicídios no país, né? Eu acho que no Brasil, mesmo com o processo de transição democrática, o fim da ditadura, tem uma agenda que a gente nunca conseguiu trabalhar, que é a agenda da segurança pública. Várias outras questões a gente foi discutindo, teve a Constituição, mesmo a Constituição não conseguiu trazer reformas estruturais significativas para a agenda da segurança pública e para o funcionamento da polícia e das forças de segurança no Brasil. Então a gente convive com práticas e com uma cultura policial herdada dos tempos da ditadura. Isso fica muito nítido quando você olha a dinâmica das mortes decorrentes do trabalho da polícia, das operações policiais. Você tem a figura jurídica do auto de resistência, que é uma brecha na lei que permite que o policial, quando ele mata alguém durante uma operação, essa morte ela seja automaticamente enquadrada como resultante de um confronto em legítima defesa, e isso acaba comprometendo toda a investigação no sentido de criminalizar a própria vítima e culpar a vítima por sua própria morte violenta, e não promove uma investigação isenta de qual seria a responsabilidade do policial naquela situação. Se o uso da força foi proporcional e adequado, se precisava estar com um fuzil na mão naquela região densamente povoada naquele momento. Então essa discussão ela nunca foi feita em nível político, nem federal, nem estadual. E o que a gente tem hoje no Brasil é uma polícia que mata muito, com alto índice de impunidade. As famílias dessas vítimas raramente têm alguma esperança de justiça, vivem com medo, e isso alimenta todo esse ciclo de violência e de impunidade. Essa barbárie ela começa dentro do próprio Estado. Como você pode cobrar de uma sociedade com uma profunda desigualdade social, sem garantia de direitos mínimos, que ela também não seja violenta? Eu acho que olhar para dentro do Estado e ver como essa violência se origina é fundamental para a gente
desenvolver programas concretos de prevenção e redução da violência letal no Brasil. Eu acho, quando a gente olha para esses territórios, a gente está falando de uma sequência de violações de direitos que muitas vezes começa gerações atrás, né, de pessoas que fugiram da seca no Nordeste, vieram para o Sudeste em busca de uma vida melhor, acabaram entrando nessa dinâmica de favelização das grandes cidades, né, são territórios onde os serviços públicos não chegam, né, quando você faz um rolê numa favela do Rio de Janeiro, o que você mais vê é carro da polícia e boteco. Isso tem. Agora, coleta de lixo não tem. Você vê uma escola, um posto de saúde, tem uma por comunidade, né? Não tem aparelhos culturais, não tem transporte público de qualidade, muitas casas não tem saneamento, não tem nenhuma garantia de abastecimento de água. Ou seja, tudo é complicado, apesar de quase todo mundo hoje ter celular e uma TV tela plana dentro de casa. Esses outros direitos básicos, eles não foram equacionados para a grande maioria da população. Então é uma ambiguidade que essas pessoas vivem, porque elas estão inseridas nessa sociedade de consumo, elas buscam um significado enquanto cidadãos através do consumo, então usam os mesmos aparelhos, né, usam as mesmas marcas, vão no shopping center, mas quando elas chegam para casa, elas vivem uma outra realidade, como um país dentro de outro país nesses territórios, onde seus direitos, até o direito de ir e vir, nesses territórios que são ocupados pela polícia e pelo exército, né, em nome do combate a esse inimigo interno, que é o tráfico de drogas, esses outros direitos eles são condenados e não são considerados dentro dessa política de segurança. Então, eu acho muito difícil você julgar um jovem que cresce e é criado num ambiente desses, muitas vezes numa família que em algum momento ela já foi destroçada por uma omissão do Estado ou por uma violência do próprio Estado, né, que tem um pai ausente, que teve um abandono de lar, a mãe trabalha fora para sustentar, então a criança desde muito nova fica sozinha, não tem essa estrutura escolar de entretenimento e de educação, então ela vai para a rua, aí ela não vê perspectiva, né, ela não quer trabalhar mais de camelô, ela não quer mais trabalhar como gari, ela quer ser outras coisas, esse acesso à informação, todo mundo tem seus sonhos e ela não vê por onde realizar, sabe? Então, acho que tudo isso é o contexto que está por trás desses índices alarmantes de violência que a gente tem no Brasil. E é muito hipócrita a gente achar que isso vai ser resolvido com a redução da maioridade penal. Tem milhões de outras coisas que a gente precisa fazer antes e tentar resolver antes para sequer ter a cara de pau de colocar uma discussão como essa sobre a mesa, na minha opinião. O ECA, como tantas outras leis que a gente tem no Brasil, é uma lei ampla, né, que tenta dar conta da complexidade de você garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, mas como tantas outras legislações importantes no Brasil, peca muito pela falta de implementação e de um pedaço de papel virar de fato uma política de Estado e uma cultura na sociedade. Então não adianta você passar uma lei e você não investir ou não trazer os investimentos ou esse olhar para esses territórios e lidar com as questões do racismo que é estruturante na sociedade brasileira, do machismo, porque a dinâmica da mulher jovem é diferente da dinâmica do homem jovem, da mulher negra jovem é diferente do homem negro jovem, são outros tipos de violências. Então, acho que a lei em si, eu não sou especialista no ECA, então não vou me aventurar a dizer qual é o aspecto, ou melhor ou pior, eu não gosto de falar das coisas que eu não sei, mas o que eu vejo é que na realidade é mais uma lei que não foi implementada e a juventude já é o grupo social que sofre mais com a violência, é o grupo social mais encarcerado e agora querem abandonar uma lei boa, né, descartar essa implementação e avançar num sentido punitivista, conservador, que aumenta ainda mais a pressão sobre essa juventude já tão vulnerabilizada. Então, me parece um contrassenso e essa política brasileira do fato consumado, de não tentar resolver os problemas nas suas origens e tentar sempre medidas paliativas que só enriquecem quem lucra com a indústria de armas, com a construção de presídios, com serviços para presídios e não vão resolver em nada essa desgraça social que a gente tem nesse país. Eu acho que a redução da maioridade penal interessa tem grupos econômicos que vão lucrar com isso,
como quem, né, tem toda uma rede de fornecimento, esse super encarceramento não é à toa. Custa muito caro você manter uma pessoa encarcerada. Então alguém está lucrando com isso, não há dúvida, sabe? O Estado paga muito caro para manter uma pessoa encarcerada, mas tem uma série de serviços, desde o uniforme, da marmita, dos serviços de limpeza, a construção de novos presídios, toda a especulação imobiliária que vem junto com isso, a indústria de armas, que o Brasil é um dos grandes fabricantes mundiais de armas, o próprio interesse político da polícia de receber mais investimentos em armamentos, mais investimentos, justificar essa necessidade de investimentos, alimentando essa guerra que a gente vive hoje, né? Que é uma guerra contra as pessoas e contra as pessoas que são pobres, né? É um fundo da criminalização da pobreza. Então o pobre ele paga o preço várias vezes por essa política de segurança falida, seja com o imposto que arrecadam em cima do trabalho dele, seja com o tempo da vida dele que ele tem que trabalhar para sobreviver, seja com a vida dele, que às vezes ele morre nesses confrontos, ou com a energia produtiva dele que acaba sendo levada para uma atividade criminosa por falta de perspectiva econômica ou profissional. Então a vida dessas pessoas acaba alimentando essa indústria da violência. Existe uma indústria da guerra e da violência funcionando no Brasil. Só assim que a coisa pode ser compreendida, porque é claro que não está dando certo, né? E a gente poderia mudar e as coisas não acontecem porque tem gente lucrando com isso e tem gente se elegendo com isso, sendo eleito com isso, ganhando audiência na TV com isso, né? E achando que está ganhando relevância política com isso. E eu acho muito feio a gente ter uma sociedade que é cúmplice de uma política como essas e fecha os olhos para essa guerra, para esse massacre que a gente vê desses grupos sociais. Eu fico muito irritada com isso. Esse jovem, ele é invisível para a sociedade na maior parte do tempo. Ele só é visível quando ele está trabalhando, né? Quando ele é o motorista do ônibus, quando ele é o menino que trabalha na lanchonete, quando ele é o camelô que te atende na rua, o feirante, né? E você vê essa pessoa, senão ele como se ele não fizesse parte dessa mesma cidade que a gente vive, né? Sempre muito segregados. A questão da mobilidade para mim é bastante emblemática, né? Se você não trata o transporte público ou a mobilidade pública como um direito, o que você tem é isso. Você tem comunidades que são segregadas, pessoas que não têm dinheiro para chegar no centro, acessar a cultura, acessar conhecimento, participar da vida pública da cidade. Então começa aí a violência do Estado, de impedir a livre circulação, a ampla circulação de pessoas pelo território da cidade. Mas e a gente tem vários outros sinais dessa invisibilidade. Para mim, a pichação em São Paulo, que é um fenômeno bem paulista e que é criminalizada, que existe muito preconceito, que é visto como sujeira, como poluição, para mim é um grito contra a invisibilidade. Porque quando eu olho no alto de um prédio e eu vejo a tag do moleque lá que saiu lá, Carapicuíba, e atravessou a cidade, pulou uma catraca para chegar no centro, para escalar um prédio do lado de fora, correndo risco, sem equipamento de segurança, para deixar o nome dele lá, uma marca que ele vai se ver, ele vai ser reconhecido, e por mais que as pessoas não saibam quem ele é, elas vão ver, e de uma forma incômoda, agressiva, ele vai ser notado pela sociedade. Então, os sinais dessa invisibilidade estão por todos os lados. E o crime acaba sendo também uma forma dessas pessoas saírem dessa invisibilidade. Porque pensa bem, né? Você nasce numa comunidade, a sua mãe fica fora, seu pai quando aparece bate na sua mãe, a sua irmã tá andando na rua, os caras mexem com ela, você já fica mal, já lida com essa violência o tempo inteiro. Você chega na sua casa, tá sem água, depois de um dia inteiro de trabalho, ficou 2 horas no busão, lotado, sacou? Não tem grana para ir fazer o programa que você quer com a sua mina. Aí você chega em casa, e aí o seu brother que tá no movimento, tá com o tênis novo, tá com a gatinha, tá com o carro, tá com a moto. Você vai ficar se ferrando, trabalhar o mês inteiro para ganhar 800 conto, ficar endividado até o Natal, sacou? Para ter o tênis, para daí de repente ter algum ícone que te aproxima dessa sociedade, para você se ver na TV. Isso aí tá falindo, isso não funciona mais. Então, essa juventude, ela precisa, ela quer, ela tem essa potência, porque nada me convence que um menino que escala um prédio de 10 andares pelo lado de fora, ele não é uma potência. Se essa potência ela fosse bem canalizada, se a gente conseguisse aproveitar isso,
cara, o Brasil ia ser o melhor país do mundo. A gente é expert em remix de tecnologia social. As pessoas fazem as coisas acontecer com muito pouco. Só que elas são oprimidas, elas são discriminadas, elas sofrem porque elas não se veem representadas. Então, assim, são coisas tão essenciais que a gente tem que lidar aqui. Falta tanta empatia, tanta solidariedade, aí você vem com uma lei dessa, uma tentativa de encarcerar menores de 16 anos sem nunca ter se preocupado com o contexto onde esse jovem está inserido. É muita injustiça, é burro, é um desperdício de potência. Sobre as drogas, eu acho legal abrir um pouco, assim, eu gosto de falar sobre essa questão das drogas, primeiro separando a política de controle de substâncias hoje ilícitas da questão do uso, porque são dois campos diferentes, são dois problemas que precisam de políticas públicas diferentes. A questão do uso está muito ligado à saúde mental, a questões culturais e a questões sociais, né? Boa parte dos problemas de abuso de drogas que você tem hoje, essa questão celeuma em torno da história do crack, muita gente que tem uma relação abusiva com o crack, com o álcool, que é uma outra droga, né, que tem um uso muito problemático nas ruas, tem um histórico de violência, de pobreza, de falta de oportunidade e de problemas de saúde mental. Então essa questão do uso a gente tem que tratar dessa perspectiva. A questão da política de drogas e como o controle ou o combate a essas substâncias ilícitas é feito, é claramente uma política profundamente racista, né, que não respeita a liberdade do indivíduo, mas que é usada como uma forma de controle social de algumas populações. E é isso desde que ela foi criada no começo do século XX, nos Estados Unidos, quando estava a guerra entre os Estados Unidos e China, a Guerra do Ópio. Então, desde essa noção da guerra às drogas, ela vem muito calcada no preconceito e em políticas de controle social e de disputa econômica. E isso, quando você extrapola isso para o século XXI e para o momento que a gente está vivendo hoje, essa política ela virou na prática uma política de controle de territórios. Então, hoje em dia, essa política de guerra às drogas, né, ela é a principal direcionamento da política de segurança pública. Então, são operações policiais fortemente armadas em territórios onde se concentra o varejo desse mercado de drogas ilícitas. Então, assim, o foco não é na repressão nas fronteiras, o foco não é na lavagem do dinheiro, o foco não é na logística de distribuição, que é onde o dinheiro está, via de helicópteros e etc. É no varejo, na ponta desse mercado, que não por acaso acontece nesses territórios de favelas, os territórios que estão esquecidos pelo Estado, e são alvo dessas operações policiais fortemente armadas que acabam gerando mortes de inocentes, de pessoas envolvidas com esse comércio e também de policiais. Então é um modelo bizarro, né? Como é que você tem um país que as pessoas entram com um fuzil que é armamento de guerra num lugar onde vivem 30, 40 mil pessoas, enfim, crianças, idosos e tal. Com um resultado, do ponto de vista de redução do consumo, que é a grande justificativa moral por trás dessa política, pífio, porque o que a gente vê é que o consumo continua aumentando, né? Assim, a gente tem essa cena de consumo de crack hoje no Brasil porque o consumo de cocaína aumentou também, né? As pessoas acham que o crack é uma coisa, a cocaína é outra. Não, só existe consumo de crack onde existe consumo de cocaína. Economicamente não é viável você ter um grande mercado de crack sem ter o mercado da cocaína junto, porque crack é cocaína, é uma forma mais barata, né? É o resíduo do processo de refino da cocaína, mas é cocaína, mesmo princípio ativo. O efeito no corpo é um pouco diferente pela forma de ingestão e pelo contexto econômico onde as pessoas estão inseridas, porque uma coisa é você ir na balada uma vez por semana e cheirar cocaína, a outra coisa é você estar na rua, sem nenhuma perspectiva, longe da sua família, na pobreza, passando fome, vulnerável a situações de violência, e aí a pedra acaba sendo o seu refúgio, o que te dá algum alívio na alma, alguma esperança de continuar vivendo. Então, a gente tem que ter um olhar diferenciado para a circunstância de uso dessa droga também. Agora, voltando para a política de combate, de controle, a gente sabe que o comércio de drogas ilícitas é uma das maiores atividades ilegais do mundo.
no Brasil, que já foi, 30 anos atrás, era uma rota de exportação importante para a Europa, principalmente de cocaína, hoje se transformou num grande mercado consumidor, o país inteiro, não só o eixo Rio-São Paulo. Então, no Nordeste você tem umas cenas de consumo muito fortes, e com isso o aumento também da violência armada nesses territórios, na disputa por esse comércio, que por ser ilícito tem uma grande margem de lucro. Então, assim, enquanto a gente não resolver essa questão de acabar com essa guerra às drogas, que na prática se traduz numa guerra às pessoas, e às pessoas pobres especialmente, e aos usuários, a gente não vai conseguir também enfrentar a questão da violência letal no Brasil. Muito do dinheiro que entra no comércio de armas e no contrabando de armas vem da venda de drogas, né? Eles são dois mercados que trabalham juntos. E a própria atividade da polícia acaba sendo a face de uma moeda, e a outra face é o próprio crime organizado. Eu não gosto desse termo crime organizado, porque se você for olhar mesmo como é que funciona uma boca de fumo, ela tem uma organização própria, mas ela não é uma máfia, né? Como que é a definição clássica do crime organizado. A máfia não está na favela. A máfia está voando de helicóptero e trabalhando de escritório com ar-condicionado. E a gente não sabe quem são essas pessoas, que têm vínculos com governantes e tudo mais. E o jovem, ele acaba sendo afetado por essa política de duas formas. Seja do ponto de quando ele vira um usuário de alguma dessas substâncias ilícitas, que ele pode ser criminalizado, especialmente se ele for negro e pobre. E porque em muitos desses territórios onde os jovens vivem, o tráfico acaba oferecendo uma oportunidade econômica melhor do que as outras oportunidades econômicas que esse jovem tem de trabalho. Um caminho mais rápido, mais acessível para você chegar lá, né? Então tem um pouco esse mito que entrou no comércio para sustentar o próprio vício, mas isso nem sempre é verdade, né? De todo mundo que usa drogas ilícitas, mesmo uma droga contra o crack, menos de 40% desenvolvem um vício. Existe muito mito sobre isso. No caso da maconha, menos de 10%. Então, assim, a pessoa não entra num rolê para sustentar seu próprio vício. O uso, ela ter acesso à substância pode justificar, mas não é para sustentar, são coisas diferentes. E a chave está no acesso, né? Então, enquanto você estiver aqui na boca, pegar a droga que você vai usar, sendo ela legal ou ilegal, porque as pessoas já usam apesar dela ser ilícita, você vai estar alimentando e participando de um ciclo de violência, mesmo que involuntariamente. Então a descriminalização do usuário é o primeiro passo para começar a romper esse vínculo e estudar políticas e métodos de regulação das diferentes substâncias de acordo com o dano que cada substância pode causar. Quando a gente fala de regulação e legalização, a gente não está falando de liberou geral. Liberou geral é o que já existe hoje. A proibição é uma ilusão de controle. Esse controle ele não existe. Quando você regula, você pode dizer, olha, o padrão mínimo de qualidade é esse, o preço mínimo é esse, a idade para consumo é essa, o local de consumo é esse. Você organiza um mercado que já existe. E ao organizar, você consegue reduzir os danos, especialmente em relação aos usuários mais jovens. Então, quem se diz preocupado com o uso de drogas por jovens é a primeira pessoa que tem que ser a favor da legalização e da regulação. Porque só assim a gente vai ter um controle efetivo e vai poder desenvolver ações preventivas de informar sobre os riscos de cada substância. Por que não é legal você começar a fumar maconha com 14 anos, sem moralismo? Não é legal porque o seu cérebro está se desenvolvendo ainda e pode ter algum impacto. Não é que você vai ficar preguiçoso, largado, não vai fazer mais nada, vai virar bandido, não é isso. Mas, vai te dificultar o desenvolvimento cerebral. Isso não quer dizer que em algum outro momento da sua vida você não possa fazer um uso responsável dessa substância como você faz do álcool quando você é maior de idade, por exemplo. Né? E só para finalizar essa fala, que eu acho que é muito importante, o maior exemplo que o Brasil não está preocupado com a saúde dos usuários de drogas é a política que a gente tem em relação ao álcool. Porque o álcool é uma droga que causa tanta dependência comparável à cocaína, né? E em termos de violência, é uma das drogas que realmente está vinculada a muitos casos de violência doméstica, violência no trânsito, violência com armas brancas. Então muitos casos de facadas e mortes por agressão física estão vinculados ao abuso de álcool, e vários outros problemas de saúde, transplantes de fígado, problemas de pressão, de obesidade, de diabetes, tantas outras consequências para a saúde pública, e ninguém fala nem de regular a publicidade de álcool. A gente tem propaganda de cerveja passando 2 horas da tarde na TV.
carnaval é de marca de cerveja, futebol é da cerveja. Então, eu acho que essa hipocrisia, ela destrói qualquer moralismo e qualquer justificativa moral que você tenha hoje para manter essa política imbecil, criminalizatória, que condena a juventude, que não respeita a liberdade individual e que deseduca. Porque quando você proíbe, você está deseducando as pessoas, você não está ajudando elas a se prevenirem, você está deseducando, você está enfraquecendo o indivíduo, entendeu? Legalize já. Eu acho que tem o papel da educação formal, da escola, né, de você ser alfabetizado, de você ter o acesso, mas eu tenho uma filha de 12 anos, né, então quando a gente fala de educação, eu penso muito no que eu quero para ela. E eu acho que a escola, ela não dá conta desse desafio da educação. A gente, mesmo as famílias que têm mais grana, que podem pagar uma escola particular, tem essa tendência de delegar para a escola, para as instituições formais de ensino, a responsabilidade de formação cidadã e política que a gente tem que ter desde sempre e tal. Então existe a coisa religiosa e a coisa acadêmica, mas não existe uma coisa cidadã. E eu acho que o Estado e a sociedade, eles têm que se preocupar com a formação integral do ser humano. Então ter escolas de qualidade, com acesso à ciência, né, ao conhecimento, super importante, um lugar decente, né, que a criança limpo, com água, papel higiênico, com professores que se sintam reconhecidos pelo seu trabalho, que passem por cursos de reciclagem constantemente, tenham acesso à tecnologia. Tudo isso é o básico e é onde a gente tem que focar, resolver primeiro, né, que as escolas estejam dentro dos territórios e que, né, e que elas tenham um olhar também para o que acontece fora e não fiquem também só focadas nos seus problemas. Então, acho que tem um desafio aí do próprio papel da escola no mundo da comunicação como a gente está vivendo hoje, né? No qual a figura do próprio professor como autoridade máxima dentro de sala de aula é desafiada pelos próprios alunos que hoje recebem informação e têm acesso. O cara fala uma coisa na sala, chega em casa, dá uma olhada no Google. Isso é empoderamento também, né? Então eu acho que muito dessa educação, ela pode ser feita hoje de forma remota, à distância, usando as tecnologias de comunicação, os coletivos nas suas ações online e offline. Eu acho muito importante uma escola num território de periferia ou um coletivo oferecer uma aula de circo, mas a gente sabe que isso não é suficiente, não é isso que vai impedir que aquela criança seja levada ou tragada pela situação, pela desigualdade social, pela violência daquele território. Então, além disso, além do colégio, além da aula de circo, além do aparelho cultural, o que mais... E aí eu acho que entra essa coisa da formação política e de uma certa atenção às mulheres da família. Eu acho que a questão de gênero aí tem um papel muito importante, se a gente considerar que boa parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres. A nossa sociedade, ela é muito machista, ela permite que os homens abandonem os lares e se ausentem. Isso é comum em todas as classes sociais, mas é mais grave nas camadas mais pobres da população. Daí a mulher, ela acumula o papel de pagar todas as contas e ainda cuidar da logística de ter um filho, que não é nada fácil. E isso acaba criando vácuos de educação e de formação daquele jovem também. Então, eu acho legal a gente falar desses projetos, como a Casa do Zezinho, como a própria Ação Educativa, tantos projetos bacanas que existem na cidade, que são ilhas de esperança e de luz e de horizonte para muita gente, é super importante. E eu acho que o que eles trazem é um pouco isso, é um senso de comunidade, um espaço que você pode discutir a cidade, que você pode discutir outras formas de inclusão e de educação fora do ambiente formal, e fora só da aula de circo e da aula de DJ, e da aula de teatro e da aula... Não que não seja importante, mas nem todo mundo quer ser artista de circo, nem todo mundo quer fazer aula de teatro, saca? As pessoas são diferentes e a educação, ela tem que ser diversa, ela tem que dar conta dessa diversidade, porque é nessa diversidade que está a nossa riqueza cultural, intelectual e política também, né? E eu acho que os programas, às vezes, eles são formatados assim, agora a gente vai fazer isso. E, na verdade, o que falta, o que eu vejo, são espaços mais livres, onde as pessoas possam se encontrar
e desenvolver, se desenvolver individualmente, mas também coletivamente, cada um na sua habilidade cultural, política, de comunicação. O cara ele é pedreiro, ele quer ajudar a reformar a praça da comunidade, ele também vai ter esse espaço ali. Isso também é educação, também é empoderamento social, isso também traz mudanças. Eu acho que eu faço muito evento de chamar pessoas para debates, rodas de conversa na praça, e eu percebo a carência que existe para esse tipo de encontro, sabe? Eu acho que a gente tem que criar esses espaços de encontro. Que daí as pessoas precisam de uma identidade, né? Essa coisa meio tribal, assim, de participar de algum grupo. Aí como isso não existe, como a sociedade não proporciona, a gente vive numa cidade muito segregada, com muitos muros, a pessoa vai para a igreja, ou ela vai buscar um grupo ali que usa a mesma droga que ela, ou que curte o mesmo som, ou usa a mesma roupa, ela vai buscar alguma identidade, e se ela tiver um espaço produtivo, construtivo no seu próprio território, que reúne o conhecimento tradicional aliado às novas formas de conhecimento, de relacionamento, eu acho que ali a gente poderia também, eu não sei como isso poderia ser feito, se é um grande programa estatal, se é a iniciativa privada criar esses ambientes dentro do seu trabalho, as próprias escolas ampliarem um pouco o que o CEL tenta fazer, né, traz um pouco essa narrativa, mas eu acho que é um pacto da sociedade, sabe, da gente olhar para essas pessoas e criar esses espaços de diálogo. E aí a gente tem uma notícia como que está acontecendo hoje nas praias do Rio de Janeiro, né, que seria o equivalente a fechar o Parque de Ibirapuera para quem vem da periferia num domingo, né? Um dos poucos pontos onde a cidade se encontra, ou não deixarem abrir a Paulista para pedestres no domingo também. Isso eu também acho muito complicado, porque a gente precisa desses lugares de encontro. Então, quando a gente fala de criar parques, por exemplo, não é só para melhorar a qualidade do ar, ou porque ter áreas verdes é importante para a saúde mental das pessoas, é porque são locais de encontro, de vida em sociedade, de convivência. Eu acho que falta isso, sabe? Falta convivência. Mais que educação, é convivência, relacionamento entre as pessoas. É você saber reconhecer o invisível que está no seu dia a dia, assim. É você saber o seu lugar de privilégio na sociedade e usar esse lugar a favor do todo. É você deixar de se vitimizar como uma pessoa assim, eu sofri um assalto, tá, mas por que será que aquele cara estava num grau de desespero tão grande que ele veio me assaltar? Será que meu celular é tão mais importante mesmo do que eu fazer uma reflexão sobre a condição social e de desespero, de falta de esperança que levou um jovem daquele a cometer um ato de violência daquele contra a minha pessoa? Por que ele tem tanta raiva de mim, sabe? Tipo, essa reflexão, e isso a gente só vai resolver na convivência, na mediação social, na troca. Não tem política, não tem lei que resolva, sabe? Um projeto como a Casa do Zezinho, por que ele é tão querido, tão bem sucedido? Porque ele envolve as pessoas de verdade. Ele não é um lugar frio, um equipamento que as pessoas usam e vão embora. As pessoas desenvolvem uma relação, elas se preocupam com as mães dos meninos. Não sabe nadar? Vamos fazer uma piscina para aprender a nadar. Tá estressado? Vamos com um centro de terapias holísticas para cuidar da sua saúde mental, sabe? Então é um olhar que vai muito além da educação. É um lugar de convivência comunitária com serviços que são importantes, mas que ela cria esse ambiente onde as pessoas se encontram, se reconhecem nas suas diferenças, nas suas similaridades. Ela age como uma grande mediadora social. Né? Então eu acho que esse componente da mediação social, ela fala com todo mundo, ela fala com a iniciativa privada, ela fala com as outras ONGs, ela fala com os coletivos, ela fala com as famílias, ela fala com o Estado, ela fala com a polícia, com todo mundo, ela é uma mediadora social. Então eu acho que esses espaços onde essas atividades fora da escola acontecem, eles precisam ter esse caráter, assim. Só que esse caráter, ele só acontece se a comunidade se apropria e participa ativamente. Isso vale para todos os níveis, assim, porque uma pessoa que está numa escola particular e que tem condições, mesmo uma criança que frequenta uma escola particular, as escolas particulares, as melhores escolas de São Paulo, elas acabam reproduzindo estereótipos, preconceitos, e com toda a tecnologia, todo o acesso, todos os recursos, elas não formam esse cidadão.
Então, outro dia, por exemplo, me chamaram para um debate sobre violência de gênero, feminicídio e transfobia na escola da minha filha, que é uma escola particular aqui da Zona Sul de São Paulo. Eu sou mega ocupada, fiz o possível, era um dia de noite, eu fui. E foi incrível, porque você vê que são crianças que têm pai, têm mãe, têm internet, têm motorista, saca? Fazem aula de natação, tem tudo. E tinha uma carência de sentar e trocar uma ideia sobre as suas inseguranças, numa atitude política. As meninas reclamando porque elas não podem usar bermuda no colégio. Então, assim, este tipo de discussão forma o cidadão. O menino que estava sentado lá, que me ouviu falando que respeita a mina, independente da roupa que ela está usando, ele vai levar aquilo, porque ele nunca viu aquilo do pai dele. E nenhum professor homem daquela escola tinha falado aquilo para ele. Então, essa formação de direitos civis, de direitos humanos, uma educação para direitos, eu acho que esse é o grande componente. E isso acontece, lógico, com os espaços formais, mas também com esses espaços onde a comunidade pode circular, pode se reconhecer, pode trocar e pode trabalhar seus desafios de forma coletiva. Eu acho que falta isso, esse senso de coletivo. Programas de governo que a gente teve para reduzir desigualdades e transferir renda, eles já provocam um resultado, né, de você ter mais representatividade de mulheres, de negros. Em 10, 15 anos a gente já vê um resultado como esse. Imagina se isso de fato virasse política de Estado e que o projeto de desenvolvimento do país levasse isso em consideração, né? Porque eu acho que o desenvolvimento da tecnologia tem a ver com isso também, assim, se a gente, em vez de parar de copiar alguns modelos que vêm da gringa e parasse de se preocupar em ser um país que exporta bens primários para garantir a sua economia, né? A gente vive de exportar grão de soja, carne de vaca e minério de ferro. Isso é o Brasil. Isso é o Brasil. A gente é um país que exporta isso. Quando a gente podia estar exportando cultura, tecnologias nacionais, produção literária, produção científica, sacou? A gente podia desenvolver uma indústria nacional de tecnologias renováveis, gerar emprego e renda, botar o país na linha. É a juventude que tem que fazer isso. Agora, cadê a política pública para criar as condições para que daqui a uns anos a juventude tenha a formação e o conhecimento para o país dar esse salto tecnológico? Então, eu acho que a juventude, quando a gente pensa nas políticas de Estado, é isso, assim, é pensar daqui a 10 anos, aonde a gente quer que essa juventude esteja. Porque quando estavam pensando em explorar o pré-sal, e vinculando 10% do fundo do pré-sal à educação, que eu acho um crime você vincular a educação de um país a um combustível fóssil no meio de um panorama de aquecimento global, eu acho isso uma coisa louca, isso não foi discutido em nenhum nível nesse país. Quando eles descobriram o pré-sal, imediatamente se criaram cursos para engenheiro naval, curso para engenheiro em petróleo. Para quê? Para daqui a 10 anos você ter uma classe de profissionais capazes de dar conta dessa indústria, dessa tecnologia. E eu não vejo isso acontecendo para as verdadeiras tecnologias renováveis, sustentáveis, de agricultura ecológica. Eu não vejo a reforma agrária sendo discutida como uma política de segurança alimentar. Como é que a gente vai garantir alimentação para essa galera toda que está crescendo agora, que come uma comida cheia de veneno? Brasil campeão de uso de agrotóxicos no mundo. São tantas questões que assim, eu não consigo limitar a minha mente a pensar programas de educação ou políticas públicas de educação. A gente está falando da vida dessas pessoas, sabe? A saúde pública aqui em São Paulo não investe no busão, limita o cara ao território dele, nega o direito dele à cidade e condena a sociedade a uma qualidade do ar que vai vitimar 500 mil pessoas nos próximos 15 anos. E a gente não está falando disso. É esse jovem que fica com bronquite, que não consegue praticar um esporte, que não consegue usar o busão e está doente por causa disso. Então, quando a gente fala de política pública para a juventude, é o modelo de desenvolvimento do país que a gente está discutindo. É o índio, é o jovem índio que está se suicidando, entendeu? Porque o jovem índio está sofrendo o outro extremo dessa violência do Estado, né? A periferia do campo ali está pagando com a vida também, é um genocídio também. E como é que a gente vai falar de respeito e de educação se a gente não consegue nem garantir a vida
do índio, sabe? É uma coisa muito básica, assim. Então, fugindo do tema mais uma vez, eu gosto de colocar as coisas em perspectiva. As pessoas falam, como é que você atua em tantos temas? Porque pra mim é um tema só. Eu não consigo estar numa caixa mais de, eu sou ativista de política de drogas, Não, eu quero um outro país, cara. A gente tem tudo aqui para fazer esse outro país. A gente tem diversidade social, a gente ainda tem recursos naturais, a gente tem território, a gente tem sol, a gente tem tudo. E a gente fica queimando isso tudo para uma ilha de poder Enfim, a hora que a molecada se levantar, cara, de verdade, não vai ser 2013 não, vai ser um negócio que a galera não tá entendendo o que vai acontecer daqui a uns anos. Eu tenho certeza que vai acontecer, vai vir de baixo pra cima, não vai ser bonito de ver, assim, vai ser violento, sacou? Porque o Estado não está preparado para responder a isso, como não respondeu em 2013. Né? Eram demandas políticas legítimas que foram respondidas com repressão policial. Isso gera uma revolta nas pessoas, isso gera uma desconfiança em relação ao próprio Estado e à polícia, em relação à mídia. E aí vem pedir pra gente ser cordial, pro moleque que sai da quebrada ser cordial. Não contem com isso, não contem com isso, não vai ser bonito de ver. E eu vou falar o que? A legitimidade vai ser deles. Bom, sabe que essa questão do encarceramento no Brasil é complicado, o encarceramento feminino é ainda mais grave, né? E a menina que está em fase na adolescência, saindo da puberdade, com todas as questões em relação ao próprio corpo dela, com uma falta de formação específica para saber se cuidar, se respeitar e se empoderar em relação ao seu próprio corpo, ela está numa situação de vulnerabilidade ainda maior, né? O sistema judiciário ele não está preparado para lidar com as mulheres no cárcere, isso é muito claro, seja nas questões de higiene pessoal, nas peculiaridades que as mulheres têm de relacionamento também umas com as outras, e no próprio machismo, porque quando um homem ou um jovem menino ele é preso, ele recebe, né, a visita da mãe, da irmã, da namorada. Quando uma mulher vai presa, ela é abandonada pelos homens da família. Geralmente é muito raro você ver um marido, um namorado indo prestar uma visita num presídio feminino. Você vê outras mulheres na fila. Vê as mães, as madrinhas, as cunhadas, mas você não vê os homens da vida daquela mulher. Isso é um preconceito. Existe um preconceito muito maior em relação à mulher usuária de drogas, à mulher alcoólatra, à mulher presidiária. Ela sofre em triplo o preconceito que o homem sofre. E como existem mais jovens do sexo masculino envolvidos com atividades ilícitas, o sistema está mais preparado para recebê-los do que para receber as meninas. Revistas vexatórias, essa questão de troca de favores sexuais, de abuso sexual, né? São tantos relatos, assim. E são meninas, né, que poderiam estar sendo tratadas, acolhidas e transformadas para servirem à sociedade, participarem ativamente da sociedade de tantas outras maneiras. As violações de direitos em relação às mulheres começam geralmente na história das mães. Uma mãe que engravidou não necessariamente estava pronta, preparada, ou tinha condições para ter o filho, mas foi criminalizada porque não podia abortar. O Brasil criminaliza quem tenta abortar. Só se você for pobre, porque se você for rica você paga uma clínica e provavelmente não vai ter nenhum tipo de problema. A saúde dessas mulheres, né, que não recebe atenção, então a saúde preventiva, a anticoncepcional, é tudo muito complicado. Poucas mulheres sabem que elas têm direito via SUS de colocar um dispositivo intrauterino, que é um método anticoncepcional bastante efetivo. A violência obstétrica, então poucas mulheres têm um acompanhamento de pré-natal, de fato, são induzidas a realizarem partos de cesárea quando poderiam perfeitamente ter um parto natural. São vários níveis de violência, fora a violência sexual, que é muito comum dentro de casa, nos ambientes de trabalho e nas ruas, né? Então o assédio que começa nas ruas marca a vida dessas meninas. Desde então, muitas meninas reagem a agressões ou são envolvidas em crimes para não sofrerem agressões. Então,
Assim, não tem como você discutir essa questão do encarceramento feminino das meninas que estão na Fundação Casa sem falar do machismo. E aí a sociedade brasileira, mesmo entre muitos ativistas, existe o machismo, prevalece. Então essa eu acho que é uma outra pauta muito importante que a gente tem para discutir, além da segurança pública, é a questão da mulher na sociedade brasileira, das ações afirmativas, das cotas, da educação de gênero que está sendo vetada nas escolas públicas, né? Então ele volta para a questão da educação, como você não vai ter, a escola ela tem que ter um ensino laico, por mais que a escola tenha um vínculo religioso, tem questões que são laicas, como o Estado deve ser laico, e não a religião não pode atravessar e deseducar, entendeu, sobre direitos. A proibição do aborto é uma política machista, né? A proibição, para mim, a criminalização da prostituição é uma política machista. E aí você acha que você está protegendo a menina de não se prostituir, quando na verdade você está entregando ela de bandeja para que grupos explorem o trabalho dela de forma irregular. E se ela optar por trabalhar na prostituição, o mínimo que ela tem que poder fazer é se registrar, ter um ambiente saudável de trabalho. A gente fica julgando, vai vender o corpo, vai... sem considerar o histórico dessa mulher e quem está comprando esse produto, né, que é o sexo. A gente vive numa sociedade que permite que no carnaval as mulheres fiquem nuas, mas criminaliza a amamentação em público. Então são tantas questões culturais que criminalizam as próprias mulheres e que colocam as mulheres em posição vulnerável, que de novo não basta a gente olhar só para a menor que está internada na Fundação Casa, são toda uma sequência de violações que levaram essa menina a acabar ali. E eu acho que a grande questão que a gente tem é em que ponto desse processo que a gente pode interromper esse ciclo de violências para que ela não vá para a Fundação Casa. Onde que o Estado tem que intervir realmente para, né, evitar que o destino desses jovens seja o cemitério, a Fundação Casa ou a droga, o abuso de alguma droga, o abuso de um comportamento, né, prejudicial a ele mesmo, em primeiro lugar, né? Porque quem abusa de drogas está se prejudicando a si próprio, em primeiro lugar, né? Bom, nesse trabalho que eu estou fazendo na Anistia, eu estou interagindo com famílias de jovens que foram mortos pela polícia, né? E aí uma das mães que eu conheci recentemente, ela tinha 6 filhos, agora é mãe de 5, né? E um dos filhos dela de 16 anos foi assassinado, um menino que era trabalhador da construção civil e tal. E aí conversando com ela, eu já sabia como é que tinha sido a morte e tinha os dados do crime em si, como é que tinha acontecido. Mas aí no meio da entrevista ela me falou que o filho dela tinha recebido um monte de homenagens, que tinham pintado muros e deixado um monte de recados para ele na comunidade, mas que que tinham lido para ela, porque ela não sabia ler. E nesse momento da entrevista me deu até uma náusea, assim, uma coisa no estômago, porque como, assim, uma pessoa que mora no Rio de Janeiro, uma mulher de mais de 40 anos, mãe de 6 filhos, ela não sabia ler e escrever. E assim, então, essa foi a primeira violação de direitos que essa mulher, talvez nem que seja a primeira, porque eu não conheço a infância dela, mas uma das primeiras. Ela não foi alfabetizada, ela saiu do Nordeste, veio para o Rio, não foi alfabetizada, casou, teve um monte de filha, conseguiu botar os filhos na escola, aí você vê um pouco o resultado do ECA e das políticas de inclusão. Mas aí o final dessa história para um dos filhos dela foi ser morta pelo próprio Estado, sabe? E agora ela tem que brigar por justiça pro filho dela sem saber ler e escrever. Então a gente tá falando de como isso é possível em 2015 no Rio de Janeiro. Não tá falando do interior, do Pará, assim, isso é o Brasil. Essa é a tradicional família brasileira que o tal do Estatuto diz que quer proteger. Cadê a proteção dessa família? Cadê? Uma mulher que vai na igreja, uma matriarca ela é, só que ela não sabe ler e escrever, agora ela tem que brigar por justiça pro filho dela. Como? Se nem a gente que pode pagar um advogado, sacou? Que é isso que as pessoas não entendem. Eu não quero comparar a dor de quem perdeu um ente querido, um ente da família para a violência, é uma dor muito grande.
Agora, se você é uma família de classe média, alta, tem dinheiro, você vai conseguir um apoio psicológico, você vai poder ficar um mês de licença no seu trabalho, você vai viver aquele luto, você vai se tratar, você vai ficar doente, você vai ter, né? Não que seja uma dor menor. Agora, uma família como essa, não tem isso. Está sofrendo de estresse pós-traumático, não sabe que está sofrendo disso. Não tem amparo, não pode ficar um mês sem trabalhar, porque perde o emprego. Não pode ficar 3 dias saltando no trampo. Perdeu o filho. Tem grana para pagar o enterro. Sacou? É disso que a gente... Isso é o Brasil, cara. E se você ouve uma história dessa, e você continua daí no mimimi, roubaram meu celular, mimimi, estão na praia, mimimi... Gente... Assim, não tem como você resolver o problema do país se você não conseguir ter o mínimo de empatia e solidariedade com gente que vive isso, sabe? Do seu lugar privilegiado, reconheça, saca? Assuma. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, sacou? Me chamaram pra ir numa comunidade, mas eu tenho medo. Você tem medo? E a pessoa que mora lá todo dia? Que vai trampar, que volta do trampo à noite? Que não tá indo num evento cultural na favela? É modinha, né, em evento cultural, mas e o cara que tá lá todo dia? Quando não tem acordo pra entrar e sair? Como é que faz? Você tem medo? E eles? Você tem medo de circular no centro de São Paulo? Vai fazer um rolê na quebrada, lá em Carapicuíba, na madrugada. E a gente sabe, eu não tô criminalizando esses territórios. Eu tô dizendo, a gente sabe que 99% das pessoas que moram nas periferias e que moram nas favelas, que moram nesse território, são pessoas que trampam. Pessoas como eu, como você, que querem viver de boa. Mas eles vivem nessas áreas conflagradas, nesse tiroteio entre polícia e esse crime organizado que é um produto dessa política falida de segurança pública. É muito doido. É muito triste. Vai, que agora é a opinião, né? Sobre a PEC 171, só para finalizar. A PEC 171 é a PEC 171, né? 171, porque assim, é tão surreal que isso esteja simplesmente sendo discutido, que as pessoas acreditem, se deixem levar por essa balela. Isso é uma balela, uma mentira, é uma cilada, entendeu? Que não vai resolver nada, nenhum dos problemas que a gente tem, só vai agravar os problemas que a gente já tem, de superencarceramento, de vulnerabilidade da juventude, de preconceito, de racismo estrutural, de criminalização da pobreza. Não, é para combater a impunidade. Você quer falar de combater a impunidade? Então vamos falar porque menos de 8% dos homicídios no Brasil são investigados e levados à justiça, porque menos de 3% das mortes praticadas pela polícia são investigadas e responsabilizadas. Isso é impunidade. Por que um governante que deixa a população sem água durante 2 anos não é responsabilizado? Isso é impunidade. Vamos falar de impunidade, então. Eu quero falar de impunidade. Quantos por cento dos jovens de 16 a 18 anos cometem crime contra a vida? Eu não sei essa porcentagem. Tem esses dados, né? Menos de 2% dos estupros são cometidos por menores de idade, menos de 1% são crimes contra a vida. É um discurso panfletário, populista, né, calcado nessa cultura do medo, do terror, de você ter medo de viver na sua própria cidade, né, de você ter que investir em carro blindado, câmera de segurança. Isso pra mim é indício de insegurança e não de segurança. Se eu chego num lugar murado, com grade, segurança particular, câmera, arma, aqui é perigoso, aqui não é um lugar tranquilão. Então assim, as pessoas confundem, elas acreditam, elas se deixam levar por essa cultura do medo. E aí elas acreditam que nessas soluções imediatistas, que parece que você vai virar uma chave e pronto, vai acabar a criminalidade da juventude. Não vai, sabe por que não? Porque ninguém está cada vez mais revoltado. Vai descer com sangue nos olhos mesmo. Porque tá vendo todo mundo ao seu redor se ferrar o tempo inteiro. Enquanto isso não for resolvido, não tem lei, pode reduzir para 12 anos, não vai resolver o problema. Eu acho frustrante e vergonhoso uma sociedade que quer ser primeiro mundo, que fica falando que anda com o seu iPhone orgulhoso, achando que é isso aí, tem carrinho, que compra carro,
saca? Que deu certo, né? O Brasil que deu certo pregar uma coisa dessas. Aonde que isso ia dar certo, gente? Aonde que prender jovem ia ter dado certo, sabe? Aonde? Então eu não consigo nem ser muito racional, assim, para dar uma opinião sobre isso, porque não me parece uma discussão racional. Me parece uma discussão irracional, moralista, mentirosa, ignorante, emborrecedora, sacou? Me deixa revoltada, na verdade. Eu não consigo, sabe? Eu nem vou em reunião muito pública pra falar disso, porque às vezes eu perco um pouco a linha, sacou? Assim, vamos falar de impunidade, então, de tudo que acontece na sociedade, dos milhares de casos de estupros que não são investigados e punidos, e de violências de toda sorte que a gente sofre, principalmente os mais pobres, que não são equacionadas, responsabilizadas e punidas. E eu, no fundo, eu sou uma abolicionista penal, eu não acredito que é a prisão que resolve. Saca? E eu me vejo muitas vezes numa sinuca, porque o policial que mata o filho de alguém, ele tem que ser responsabilizado. Mas eu também não acho que é a cadeia que vai curar essa pessoa, sabe? Então a gente está chegando num ponto aqui que... Como que a gente vai resolver isso, essa sociedade dividida? Pessoas que sentem medo, o medo leva a raiva leva à banalização da violência. Você fechar os olhos com a violência que está acontecendo do seu lado. Assim, a gente tem que dar um basta nisso, sabe? Desenvolver mesmo esse olhar de empatia, entender que são estruturas históricas e que está na nossa mão mudar um pouco isso. Não ficar também esperando só o governo, porque esse papo que é o governo... Não é o governo somos nós, gente. O poder é popular. As pessoas que não acreditam nisso, elas acham que precisa de uma mega revolução. Se a gente não quiser, as coisas não acontecem. É simples assim. Então, estamos na luta aí. Vamos pra cima, tentar barrar esse retrocesso e continuar trabalhando. A Tia Dag fazendo o trabalho dela, cada coletivo fazendo o seu trabalho. A gente falando sobre isso, disputando nas redes, disputando nas ruas, fazendo uma corrente de amor para combater esse ódio. Mas não é amorzinho, ai, não. É um amor combativo, é um amor que informa, é um amor que disputa, sacou? Que tá na rua, que tá nas redes, que vai dar entrevista, que as mulheres assumem seu lugar na sociedade. Que a minha filha tem noção do lugar de privilégio que ela ocupa, por ela ser branca de classe média e ir para um colégio particular. Mas ela sabe andar na rua, ela sabe tratar todo mundo igual. É um começo, não é isso que vai resolver. Mas se você tem pessoas sensíveis e pessoas que se conectam, é a base de tudo, assim, eu não acredito. E a gente batalhando pelas políticas públicas ao mesmo tempo. Mas sem abandonar essa coisa das relações, porque senão acho que a gente não resolve.